Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você ficar a par de todas as novidades do meu canal. Ah, e o principal, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre equação do segundo grau. Nós vimos o que é uma equação, nós aprendemos a identificar uma equação, quem são os coeficientes A, B e C, que A, B e C são números na minha equação. Nesse vídeo a gente vai aprender a como resolver equação do segundo grau incompleta, justo quando o meu B é igual a zero. Então aqui a gente tem 4 exemplos quando o meu B é igual a zero. A minha primeira equação, ela está organizadinha. Tá tudo do lado esquerdo, tá igual a zero. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui agora é identificar os coeficientes. É a parte que eu mais gosto, que é o que? Alice beijou o coelho. Quem é o meu coeficiente A? Quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C? O A sempre é um número que acompanha a variável ao quadrado, que nesse caso aqui não aparece, mas existe, que é o fantasma de Azkaban, que eu sempre falo, que é o 1. Então, o coeficiente A é 1. O B é um número que acompanha a variável x, é aquela variávelzinha que o expoente é 1. Só que ele não aparece nessa equação. Se ele não aparece, então ele é 0. E o C é o termo independente, é aquele que não tem letra, que nesse caso aqui é o menos 64. Bom, identifiquei os coeficientes e eu vi que o B é igual a 0. Se o B é igual a 0, então eu resolvo direto. Então, se o meu B é igual a 0, eu vou resolver de forma direta. Mas como assim, Santiago? Forma direta? É simplesmente letra para um lado, número para o outro lado. Então aqui, ó, do lado esquerdo vai ficar a letra, do lado direito vai ficar o número. Então vai ficar, ó, x ao quadrado é igual, menos 64 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Agora, eis a pergunta. Que número é elevado ao quadrado que dá 64? Então, eu vou pegar essa potência e passar ela para a sua operação inversa, que é a radiciação. Vai ficar x é igual a raiz quadrada de 64. Aqui eu vou ter duas raízes, uma positiva e uma outra negativa. Mas por que, Santiago, uma positiva e outra negativa? Porque mais 8 vezes mais 8 vai dar mais 64. E menos 8 vezes menos 8 vai me dar também 64. Então, logo, x é igual a mais ou menos 8. O conjunto solução é mais ou menos 8. Em uma equação de segundo grau, eu vou encontrar até duas respostas. E essa resposta é chamada de raízes da equação. Então, o conjunto solução aqui, mais ou menos 8, é a raiz da minha equação x ao quadrado menos 64 igual a 0. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar quem é os coeficientes. Quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. O A sempre é um número que acompanha a variável ao quadrado, que nesse caso aqui é 3. O B é o número que acompanha a variável x, é aquela que tem o expoente 1. Só que ela não aparece nessa minha equação. Então quer dizer que é 0. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é o menos 12. Olha que felicidade, queridos. O meu B é igual a 0, então eu vou fazer o quê? Resolver pelo método direto. O que é o método direto, Santiago? É letra para um lado, número
para o outro lado. Então aqui do lado esquerdo, como 3 já está positivo, vou deixar ele do lado esquerdo. Vai ficar 3x ao quadrado é igual. Menos 12 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Ó, como eu quero encontrar o valor de x ao quadrado, eu vou isolar. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 12 dividido por 3. X ao quadrado é igual 12 dividido por 3, 4. Agora vem a pergunta. Que número ao quadrado que vai dar 4? Então eu vou passar essa potência para a sua operação inversa, que é a radiciação. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 4. Aqui também vai ter duas soluções, uma positiva e uma outra negativa. Por quê? Raiz quadrada de 4 não é 2? Mais 2 vezes mais 2 vai me dar 4. Menos 2 vezes menos 2 vai me dar 4. Logo, a resposta vai ficar mais ou menos 2. Então, o conjunto solução dessa minha equação vai ser mais ou menos 2. E esse conjunto solução é chamado de raízes da equação. Bom, então aqui ela não está organizada, porque ela não está igual a zero. Porque toda equação de segundo grau ela tem que ser igual a zero. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou organizar a minha equação. Vou pegar esse 3 e passar para o lado direito da igualdade e igualar a minha equação a zero. Então vai ficar 4x ao quadrado menos 46. O 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo. E igualo a zero. Agora eu vou resolver essa operação. Então vai ficar 4x ao quadrado, ó. Menos 46 com menos 3, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, que é o menos. 46 mais 3, 49, que é igual a zero. Bom, agora eu vou fazer o quê? Identificar os meus coeficientes, é a melhor parte, né? A Alice beijou o coelho. Eu vou identificar os coeficientes dessa equação. Quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C? O A é o número que acompanha a variável ao quadrado, que nesse caso aqui é 4. O B é o número que acompanha a variável x, é aquela que tem o expoente 1, só que ela não aparece, então é 0. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é o menos 49. Bom, identificados os coeficientes, nós vimos que o B é igual a zero. Então, eu vou fazer o quê? Resolver direto. Letra para um lado, número para o outro lado. Como 4x ao quadrado já está positivo, eu vou deixar ele do lado esquerdo. Então, vai ficar 4x ao quadrado igual menos 49, passa para o outro lado, mais 49. Como eu quero encontrar o valor de x ao quadrado, eu vou isolar o x ao quadrado e vou pegar esse 4 e vou passar dividindo 49. Vai ficar 49 sobre 4. Agora pergunta, que número elevado ao quadrado que vai me dar 49 sobre 4? Então eu vou pegar essa potência e passar ela para a operação inversa, que é a radiciação. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 49 sobre 4. Mais ou menos. Vou ter um resultado positivo e um outro negativo. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2.
Então, o conjunto solução dessa minha equação é mais ou menos 7/2. E a solução dessa minha equação é chamado de raízes da equação. Certo? A equação está bem organizadinha. Tá igual a zero, tá bem bonitinha. Bom, nessa última nossa equação, ela está organizada e igual a zero. Então, o que a gente vai fazer agora? A melhor parte, identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O A, a gente já sabe que é o número que acompanha a variável ao quadrado, não aparece, mas existe, que é o número 1. O coeficiente B é o número que acompanha a variável x, não aparece, então quer dizer que ele é igual a zero. E o C é o termo independente, é aquele que não tem letra, que nesse caso é o menos 9. Olha que maravilha! B igual a zero. Então eu vou fazer o quê? O quê, Santiago? Resolver pelo método direto. Então vou pelo método direto. O que é o método direto, Santiago? É letra para um lado, número para o outro lado. Como o x ao quadrado já está positivo do lado esquerdo, eu vou manter ele do lado esquerdo. Então vai ficar x ao quadrado. E vou pegar esse menos 9 e passar para o outro lado da igualdade. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então ficou x ao quadrado igual a 9. Agora vem a pergunta. Que número elevado ao quadrado que vai me dar 9? Então eu vou pegar essa potência e transformar ela para sua operação inversa, que é a radiciação. Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. 3. Por quê? Mais 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Menos 3 vezes menos 3 também vai me dar 9. Então, o conjunto solução dessa equação é mais ou menos 3. E o conjunto solução dessa equação é chamado de raiz da equação. Pessoal, vamos resolver mais esse último exemplo e a gente encerrar esse conteúdo. Então, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta e ela está organizada e está igual a zero. Então, o primeiro passo aqui agora é identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. O A é o número que acompanha a variável ao quadrado, que nesse caso é 3. O B é o número que acompanha a variável x, só que ele não aparece aqui. Então, se não aparece, ele é 0. E o C, ele é o termo independente, é aquele que não tem letra. Nesse caso, é o 21. Bom, identifiquei os coeficientes bonitinho, que é a Alice beijou o coelho. Lembrando que sem Alice não tem como beijar o coelho. O que eu vou fazer agora? Resolver pelo método direto, porque o meu B é igual a 0. Se o meu B é igual a 0, então eu vou resolver pelo método direto. O que é esse método direto, Santiago? Letra para um lado, número para o outro. Como esse 3x ao quadrado está positivo, eu vou deixar ele do lado esquerdo. Vai ficar 3x ao quadrado e vou pegar o mais 21 e passar para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Bom, agora eu vou isolar o x ao quadrado. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo o menos 21. Então vai ficar x ao quadrado igual a menos 21 dividido por 3. X ao quadrado é igual a menos 21 dividido por 3 vai dar menos 7. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Aqui tem um problema, porque dentro do campo dos números reais
não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso aqui, não existe x pertencente ao conjunto dos números reais. Ou seja, a nossa solução é um conjunto vazio. Por que conjunto vazio? Porque dentro do campo dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então não existe x pertencente a reais. E o nosso conjunto de solução é um conjunto vazio. Bom, queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. Se você gostou, dá aquele like, não dá dislike, dá like! Para que assim o YouTube possa perceber que os meus vídeos são sim relevantes. Não esqueça de compartilhar os meus vídeos com seus amigos. E a próxima aula a gente vai ver método de resolução de equação do segundo grau incompleta quando o meu C for igual a zero. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.